Imagine um homem tão perturbado, tão tomado pelo mal, que ninguém conseguia contê-lo. Correntes. Ele arrebentava grilhões. Ele vivia entre os túmulos, uivando como um animal, cortando-se com pedras, desnudo, abandonado, rejeitado por todos. Era como se estivesse morto, mas ainda respirava. Esse homem não era apenas doente, ele era dominado por forças invisíveis, espirituais, malignas, aterradoras. Ele não gritava sozinho, menos milhares de vozes gritavam dentro dele. Mas tudo mudou em um único encontro. Quando Jesus pôs os pés naquela região, as trevas estremeceram. Essa é a história de um confronto entre a luz e as trevas. É a história de um homem que, mesmo tomado por uma legião de demônios, não estava fora do alcance do amor de Deus. É a história de libertação, poder e missão. E talvez mais do que você imagina, seja também a sua história. Uma travessia em comum. Jesus vai onde ninguém vai. Tudo começou quando Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do mar." Eles estavam na Galiléia, região judaica, e agora iriam para o território dos Gadarenos, uma área gentílica, considerada impura pelos judeus. Era o tipo de lugar que ninguém santo deveria visitar. Mas Jesus não evitava os impuros. Ele ia exatamente até eles. No meio da travessia, uma tempestade violenta se levanta. Ondas ameaçam o barco. Os discípulos entram em pânico. Mas Jesus se levanta e ordena ao vento e ao mar. E houve grande bonança. O inferno sabia. Jesus estava indo libertar um prisioneiro, e como última tentativa, uma tempestade se ergueu para impedi-lo. Mas nada pode deter aquele que tem autoridade sobre a natureza e sobre os espíritos malignos. O encontro com o pior caso de todos os tempos. Quando Jesus pisa em solo gadareno, um homem vem correndo em sua direção. Mas não é qualquer homem. É um ser humano em frangalhos tomado pelo mal. O terror daquela região. Este homem vivia nos sepulcros, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Ninguém conseguia dominá-lo. Ele era um pesadelo ambulante, um retrato do que o diabo faz com uma alma humana. Destrói, isola, enlouquece, desumaniza, vivendo entre os mortos, gritando dia e noite. Automude e lenda, rejeitado pela sociedade, abandonado pela religião, sem identidade, sem dignidade, sem esperança. Até que ele vê Jesus, e corre até ele. Mas não se engane, o que acontece a seguir não é reverência. É agonia e pavor, porque os demônios dentro dele sabiam, o juiz estava ali, e o julgamento deles havia chegado. Filho do Deus Altíssimo, por que vieste me atormentar? A cena é tensa. O homem se prostra diante de Jesus, mas a voz que sai dele não é humana. Que queres comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pare bem. Ninguém havia dito a Jesus quem aquele homem era, ou o que estava acontecendo. Mas os demônios sabiam muito bem quem era aquele homem que acabara de chegar. Eles não precisavam de apresentações. Não havia debate teológico, era puro terror. Eles sabiam que estavam diante do Filho de Deus, e sabiam que seu tempo naquele homem estava acabando. Jesus então pergunta: "Qual é o teu nome?" E a resposta é de arrepiar. "Meu nome é Legião, porque somos muitos." No exército romano, uma legião era composta por cerca de 6.000 soldados. Isso não quer dizer que exatamente 6.000 demônios estavam ali, mas sim que eram muitos, operando em unidade com força opressiva e total domínio sobre aquele homem. Era talvez o pior caso de possessão registrado na Bíblia, e mesmo assim, Jesus estava ali por ele. O pedido em comum: "Manda-nos para os porcos." A legião de espíritos, reconhecendo que não podia resistir à autoridade de Cristo, implora: "Manda-nos para os porcos para que entremos neles." Perto dali, havia uma grande manada de porcos pastando, cerca de 2.000, um número expressivo, especialmente considerando que porcos eram considerados animais impuros pela lei judaica. E em seguida, algo absolutamente assustador acontece. Os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, precipitou-se, despenhadeiro abaixo, em direção ao mar, e se afogou, de porcos enlouquecidos correndo em desespero e se lançando no mar. Foi como se o inferno tivesse sido expulso e levado para o abismo. Aquahome, pela primeira vez em anos, ficou em silêncio por dentro. A transformação, inacreditável. Os cuidadores dos porcos correram para a cidade e contaram o que havia acontecido. Logo, uma multidão veio verificar se aquilo era mesmo verdade. E o que eles viram foi inacreditável. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo. O homem que antes gritava entre os túmulos,
agora estava calmo aos pés do Salvador, limpando as feridas, vestido, com um olhar novo, redimido. E a reação da multidão? Eles não glorificaram a Deus, não pediram a Jesus para curar mais pessoas, eles pediram que ele fosse embora. Quando o poder de Deus confronta a zona de conforto. Por que tiveram medo? Porque o milagre foi grande demais. Jesus confrontou não apenas o mundo espiritual, mas também o conforto daquela sociedade. Ele tocou naquilo que era impuro. Ele permitiu a morte dos porcos, uma perda econômica considerável. Ele quebrou padrões religiosos, sociais e culturais. E isso assustou mais do que a presença do homem possuído. Quantas vezes o poder de Deus ainda hoje nos assusta? Porque ele muda tudo. O primeiro missionário gentil da história, quando Jesus estava prestes a voltar ao barco, o homem liberto se ajoelhou e pediu para ir junto. Queria segui-lo como discípulo. Mas Jesus disse: "Vem para casa, para os seus, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Jesus o envia de volta, como testemunha viva do poder de Deus. E aquele homem, que antes não tinha nome nem identidade, pregou em toda a região de Decápolis. O que os discípulos ainda não entendiam, aquele ex-endemoniado já havia compreendido. Jesus é digno de ser anunciado. Ele é a libertação. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Reflexões poderosas para a sua vida. Essa história é muito mais do que um relato estranho com porcos se jogando no mar. Ela é uma poderosa alegoria do que Jesus ainda faz. 1. Ninguém está longe demais para ser alcançado. Aquele homem parecia um caso perdido, mas não existe abismo tão profundo, do qual Cristo não possa resgatar. Não importa quão preso, sujo ou distante você esteja, Jesus atravessa mares e enfrenta tempestades para alcançar você. 2. Os demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Eles estremecem diante dele. Isso mostra que não há batalha espiritual, onde Jesus não tem a autoridade total. Ele reina sobre o visível e o invisível. 3. Jesus confronta nossa zona de conforto. O povo daquela cidade preferia manter os porcos e perder Jesus. Muitos fazem o mesmo hoje. Preferem segurar seus ganhos do que serem transformados. Mas a libertação exige desapego do velho para que o novo entre. 4. A libertação é só o começo. O homem liberto não apenas foi restaurado, ele foi comissionado. Jesus o transformou em missionário, alguém que agora levaria luz, onde antes havia trevas. E você? Está preso ou liberto? Talvez você se sinta como aquele homem gadareno, preso em lutas internas, ouvindo vozes de medo, vergonha, culpa, depressão. Talvez sua alma esteja cheia de escuridão. Ou talvez você tenha desistido de alguém, achando que é um caso perdido. Mas a história do gadareno nos lembra: ninguém está fora do alcance do amor de Jesus. Ele entra nos lugares mais sombrios, vai ao encontro dos marginalizados, toca os impuros, enfrenta tempestades e expulsa demônios, tudo por amor a você. E se você já foi liberto, lembre-se, sua missão começa agora. Volte para os seus. Conte o que Deus fez por você. Seja luz em Decápolis. Conclusão? Uma história que continua. A história do homem possuído por legião não termina no momento da libertação. Ela ecoa até hoje, todas as vezes que alguém ouve o Evangelho e entende: se Jesus pôde libertar aquele homem, ele também pode me libertar. O inferno tremeu naquele dia. Não apenas porque perdeu um território, mas porque ganhou um inimigo. Aquele homem, que antes era escravo das trevas, se tornou uma tocha viva da luz de Cristo. E agora, a pergunta é: qual lado da história você quer viver? Se gostou desse vídeo, curta, se inscreva e ative o sininho das notificações.